Apocalipse capítulo 1, 5 a 18. Eu preciso que você acompanhe comigo a exposição do texto. Eu estou seguindo a versão revista e atualizada, e nessa versão está escrito o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado na fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Desde que Jesus, o Filho de Deus, nasceu em Belém da Judéia, as nuvens escuras, cinzentas, de tempos difíceis, raiavam no horizonte do povo de Deus. Quando Jesus nasceu, quem governava o Império Romano era César Augusto, que governou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo. Quando Jesus começa o seu ministério, morre na cruz e ressuscita, quem governa o Império Romano é o seu afilhado, aquele que poderíamos chamar de filho adotivo, Tibério César, que governa do ano 14 ao ano 37, que é sucedido por um dos homens mais cruéis da história, chamado Calígula, que governa do ano 37 ao ano 41, que é sucedido por Cláudio, aqui já mencionado no culto, que governou do ano 41 ao ano 54, período que houve uma grande fome no mundo, e conforme Atos 18 versículo 2, nesse tempo os judeus foram expulsos de Roma, provocando uma grande pobreza na Judéia, fato que levou Paulo a levantar uma oferta, uma coleta entre as igrejas gentílicas para assistir os pobres da Judéia. Cláudio foi sucedido por Nero, um homem perverso, que mandou matar sua própria mãe, que governa de 54 a 68, quando Roma, a capital do império, é incendiada, no dia 17 de julho do ano 64. Ele é sucedido por Vespasiano, que governa de 69 a 79. Esse é o imperador que vai construir o Coliseu Romano, e numa festa de inauguração de 100 dias, cerca de 10.000 crentes são mortos com requinte de crueldade. Nesse mesmo período, no ano 70,
quando o Coliseu Romano é inaugurado, Tito Flávio tomava Jerusalém, destruía Jerusalém, arrasava o templo de Jerusalém e promovia a maior diáspora dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948. É sucedido por Tito Flávio, que governa de 79 a 81, o homem que destruíra Jerusalém. Mas agora, de 81 a 96, assume o governo de Roma Domiciano, chamado de segundo Nero, ou Nero redivivo, pela maneira tão truculenta como ele perseguiu a igreja de Deus. É este imperador que deporta o apóstolo João, então pastor em Éfeso, Ásia Menor, para uma colônia penal, para uma ilha vulcânica do mar Egeu, conhecida como a ilha de Patmos. Vale destacar que a essas alturas, todos os apóstolos de Jesus já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do colégio apostólico. A igreja estava sendo massacrada, os crentes estavam sendo queimados vivos, os crentes estavam sendo crucificados, os crentes estavam sendo jogados às feras, os crentes estavam sendo mortos pelas espadas dos gladiadores, um banho de sangue. Certamente, a intenção do imperador Domiciano era calar a voz do último apóstolo de Jesus, isolando-o naquela ilha vulcânica, naquela colônia penal, e jogaram uma pá de cal na igreja tão sofrida. Porém, quando todas as portas para João estavam fechadas na terra, o próprio Deus abriu-lhe uma porta no céu, e disse para ele: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Quem está no trono, quem tem o controle da história, não são os poderosos deste mundo, é o Deus Todo-Poderoso. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê as 7 igrejas, e no meio das igrejas um semelhante a filho do homem. Ele vê Jesus. E quem é esse Jesus? Esse Jesus é o centro da própria Bíblia, da própria Escritura. Ele é tudo no Antigo Testamento. Ele é a semente da mulher, ele é o descendente de Abraão, ele é o cordeiro da Páscoa, ele é a coluna de nuvem, ele é a coluna de fogo, ele é o maná que caía do céu, ele é a água que brotava da rocha, ele é representado pelo tabernáculo, ele é representado pela arca da aliança, ele é representado pelo templo, ele é representado pelas festas, ele é representado pelos sacrifícios, ele é representado pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele é a realidade, ele é tudo no Antigo Testamento. Quem é esse Jesus? Ele também é tudo no Novo Testamento. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Quem é esse Jesus que se revela a João na ilha de Patmos? Eu gostaria de observar o texto lido com vocês e extrair daqui 3 lições. A primeira delas é a glória incomparável da pessoa de Jesus. A segunda lição é a glória incomparável da obra de Jesus. E a terceira lição, a terceira parte desta mensagem: quais as implicações dessas 2 verdades anteriores. Então vejamos quem é esse Jesus que João vê. Em primeiro lugar, confira comigo o versículo 13. E vi no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem,
com vestes talares, cingidos à altura do peito, com a cinta de ouro. A primeira coisa que ele nota é que este Jesus é onipresente. Ele está em Éfeso, ele está em Esmirna, ele está em Pérgamo, ele está em Tiatira, ele está em Sardes, ele está em Filadélfia, ele está em Laodiceia ao mesmo tempo. Ele está aqui no templo da Lagoinha de Campinas nesta noite. Ele está no Japão, ele está na Coreia, ele está nos Estados Unidos, ele está no Canadá, ele está na África, ele está na Ásia, ele está na Europa, ele está na América, ele está na América do Sul, ele está na América Central, ele está na Oceania, ele está em toda parte ao mesmo tempo. Ele é onisciente. Eu não tenho dúvidas de que esta reunião é tão relevante. Não é porque nós estamos num lugar agradável. Essa reunião é tão importante, não é porque temos músicos de qualidades excelentes. Essa reunião é tão agradável, não é porque temos pessoas tão simpáticas e carinhosas. Essa reunião é tão importante porque Jesus está aqui nesta noite. É a presença dEle, e é na presença dEle que nós encontramos razão para estarmos reunidos nesta noite. Segundo lugar, quem é esse Jesus? Versículo 14 diz: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Isso significa que ele é eterno. Isso é um símbolo. Ele existe antes da criação do mundo. Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho, Ele é Deus Espírito Santo, antes que o universo fosse criado. Ele não precisou criar o universo para ser Deus, já o era antes da criação. Ele não deriva a glória da criação para ser Deus, porque já era Deus glorioso e completo em si mesmo antes do universo ser criado. Muito embora o universo é um palco da glória de Deus. Ele não foi criado, Ele é o Criador. Ele não passou a existir, Ele é o Pai da eternidade. Terceiro lugar, versículo 14 diz: os olhos são como chamas de fogo. Isso fala que Ele é onisciente. Ele tudo vê e a todos sonda. Na medida que Ele vai caminhando entre as igrejas, Ele vai repetindo o mesmo estribilho: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Ele conhece as nossas obras, Ele conhece as nossas angústias, Ele conhece o lugar onde nós habitamos, Ele conhece o seu nome, Ele conhece a sua história, Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece os seus gemidos, Ele conhece os seus traumas, Ele conhece os seus recalques, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece os gemidos abafados da sua alma, Ele sabe tudo a seu respeito, e apesar disso Ele ama você. Quarto lugar, versículo de número 15, diz que os seus pés são semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. Essa figura retrata que Ele é onipotente. Ninguém pode detê-lo, ninguém pode ameaçá-lo, ninguém pode intimidá-lo, ninguém pode derrotá-lo, ninguém pode diminuí-lo. Os homens tentam com empáfia atacar Jesus, zombar de Jesus, escarnecer de Jesus, mas Ele está no trono. Ele lá de cima ri ao ver a tolice dos homens. É Ele quem dá vida, é Ele quem tira a vida, é Ele quem exalta, é Ele quem rebaixa, é Ele quem coloca no trono, é Ele quem faz descer do trono. Ele é Deus. Eu não sei se vocês perceberam, este ano as festividades do carnaval, na sua vasta maioria, adotou como tema fazer uma apologia do diabo. E em muitos lugares o nome de Jesus foi escarnecido, zombado. E muita gente tolamente pensa que Jesus pode ser derrotado ou diminuído, ou que vai ficar colocado contra a parede. Impossível. O nosso Deus é o Todo-Poderoso Deus.
Nada nem ninguém pode detê-lo, nada nem ninguém pode derrotá-lo. Ele está no trono, Ele reina, Ele governa, Ele venceu para abrir os 7 selos do livro. Ele quem vai conduzir a história à sua consumação final, e no final é a vitória retumbante de Cristo e da sua igreja. Ele é onipotente. Mas o verso 15 diz que a voz é como voz de muitas águas. Sabe o que significa isso? Ele é irresistível. Ele deu uma ordem e o universo surgiu. Do nada, Ele tudo fez pela palavra do seu poder. Ele dá uma ordem e o sol para. Ele dá uma ordem e cada estrela aparece pela chamada do nome. Ele dá uma ordem e o vento cessa. Ele dá uma ordem e o mar se acalma. Ele dá uma ordem e a doença tem que acabar. Ele dá uma ordem e os demônios têm que bater em retirada. Ele dá uma ordem e os anjos saem para obedecê-lo. A sua voz é poderosa, a sua voz despede chamas de fogo, a sua voz faz tremer o deserto, a sua voz despedaça os cedros do Líbano, e a sua voz está ecoando aqui nesta noite. Mas notem comigo o versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Sabe o que significa isso? Ele é vitorioso. O que eu acho curioso é que na batalha final, que de forma emblemática a Bíblia chama Batalha do Armagedon, alguns pensam que o que vai ter lá vai ser uma conflagração de exércitos poderosos, de armas em punho, com canhões, com fuzis, com tanques de guerra, com armas atômicas, com bombas nucleares, com armas químicas. A única arma que será acionada é a espada que sai da boca do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, no poder da sua parousia. E Ele vem em glória, e Ele vem em majestade, e diz a Bíblia que Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ninguém pode resisti-lo. É o poder da sua palavra. Mas notem comigo o versículo de número 16, que diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ele é glorioso. O Cristo que João vê agora não é aquele Cristo suando sangue do Getsemane. O Cristo que João vê agora não é aquele Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João vê agora não é aquele Cristo vilipendiado e espancado do pretório romano. O Cristo que João vê agora não é o Cristo que caminha trôpego e zangue pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João vê agora não é aquele Cristo preso no leio maldito. O Cristo que João vê agora é o Cristo vencedor, é o Cristo vitorioso, é o Cristo glorioso, cujo rosto brilha como o sol na sua força. É na presença desse Cristo que nós adoramos nesta noite. Ele está aqui, Ele é a razão da nossa vida. O resultado, confira comigo, está aí no versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenhas medo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós não viemos aqui hoje adorar o Cristo que esteve vivo e está morto. Nós viemos aqui hoje adorar o Cristo que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Como já foi afirmado nesse culto, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas Ele está no trono, Ele está sentado no trono, e Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Mas o Cristo que está aqui hoje é o Cristo restaurador.
que está dizendo para você e para mim: não fica com medo não. O mundo está aí em convulsão, no estertor da morte, posto no maligno, caminhando célere para a perdição, furioso, cruel. Não tenha medo não. Sabe por quê, João? Porque eu sou o primeiro, eu sou o último, eu estou lá na frente também. E tem mais, João: eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem a chave tem o poder, quem tem a chave tem a autoridade, e é Jesus quem tem poder, e é Jesus quem tem a autoridade. Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda no inferno. Quem tem a chave da morte e do inferno não é o diabo, é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. A sua pessoa é gloriosa. Esse é o primeiro ponto que nós estamos a destacar. Vamos ao segundo ponto da mensagem: a glória incomparável da sua obra. E eu destaco 4 verdades. A primeira delas está no verso 5, que está escrito assim: àquele que nos ama. A primeira coisa que eu destaco é que Jesus, esse Jesus, agora descrito, ama você. Os nossos irmãos da Inglaterra, do século 17, perguntavam assim: achas pouco os seres amado por Deus? Entender isso cura qualquer complexo de inferioridade. Entender isso resolve o problema de autoestima achatada. Agora, note, Ele não ama você porque viu em você virtudes para ser amado. A causa do amor de Deus por você, de Jesus por você, não está em você, está nele mesmo. Sabe o que me impressiona? É que às vezes nós amamos porque não conhecemos. Se as pessoas nos conhecessem como Deus nos conhece, talvez sairiam horrorizadas. Às vezes as pessoas amam não quem nós somos, mas quem nós aparentamos ser. Mas apesar de nos amar, nos conhecer mais do que nós nos conhecemos, Ele nos ama. Ele nos ama, diz a palavra de Deus, e nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Ele não nos ama por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Ele não nos ama por causa das nossas virtudes, mas apesar dos nossos pecados. Ele nos ama com amor eterno e nos atrai para Ele com cordas de amor. Ele nos ama com amor perseverante. Ele nos ama com amor sacrificial. Ele não escreveu nas nuvens em letras de fogo: eu te amo. Ele esculpiu na cruz do Calvário: eu te amo. A segunda obra está aí no versículo 5 ainda. Está escrito: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Primeiro, Ele ama você. Segundo, Ele morreu por você. E talvez é importante esclarecer: Ele não morreu como um mártir. Não. Ele não morreu naquela cruz porque sucumbiu ao poder de Roma. Ele não morreu naquela cruz porque foi vítima de uma trama do Sinédrio. Ele não morreu naquela cruz porque covardemente Pilatos o sentenciou à morte. Ele não morreu naquela cruz porque Judas Iscariotes, por ganância, o traiu. Ele não morreu naquela cruz porque covardemente Pedro negou. Ele não morreu naquela cruz porque os soldados cruelmente o pregaram naquele lenho. Ele morreu naquela cruz porque o Pai o entregou por amor. Ele morreu naquela cruz porque voluntariamente deu a si mesmo por você. A Bíblia diz que Ele não levou em conta a ignomínia, a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de morrer por você e de dar a você a vida eterna.
Agora notem, já foi dito aqui, nós somos pecadores, não há justo nenhum sequer. Nós não podemos resolver o nosso próprio problema, nós não podemos limpar a nós mesmos, nós não podemos mudar o nosso coração, nós não podemos nos libertar dos nossos pecados. Mas Jesus morreu para que com o seu sangue você fosse liberto dos seus pecados. Jesus está aqui nesta noite e Ele é poderoso para quebrar as algemas invisíveis que prendem você do pecado, do vício, dos maus hábitos, das mazelas da sua vida. Hoje Jesus está aqui para tornar você verdadeiramente livre. Terceira obra, confira comigo o versículo 6: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Entendamos isto. No Antigo Testamento, você sabe disso, nenhum sacerdote podia ser rei, nenhum rei podia ser sacerdote. O rei Uzias, que governou 52 anos, já no final do seu reinado, tomado de soberba, quis ocupar a função de sacerdote e ficou leproso. A única pessoa que ocupou essa função dupla de sacerdote e rei foi Jesus Cristo de Nazaré. E agora, morrendo por nós, o véu do templo sendo rasgado de alto a baixo, você e eu fomos constituídos por Ele como reis e como sacerdotes. Você não precisa de intermediário para chegar a Deus. Você pode falar com Ele em qualquer lugar, a qualquer hora, sob qualquer circunstância. Eu quero lhe dizer nesta noite que corre em suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você é sacerdote, você é rei, você é filho do Altíssimo. Mas em último lugar, quarto lugar, primeiro, Ele ama você. Segundo, Ele morreu por você. Terceiro, Ele exaltou você, colocando você numa posição de rei e sacerdote. Você já está sentado com Ele nas regiões celestes, acima de todo o principado e potestade. Mas em quarto lugar, Ele voltará para você. Olha o versículo 7 comigo. Está escrito: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Ele voltará. Esse é o pináculo da nossa fé, essa é a acrópole da nossa esperança, esse é o apogeu da nossa confiança, essa é a consumação da história. Jesus voltará, e Ele voltará pessoalmente, Ele voltará visivelmente, Ele voltará audivelmente, Ele voltará repentinamente, Ele voltará inesperadamente, Ele voltará inescapavelmente, Ele voltará vitoriosamente. Louvado seja o seu nome. Ele ama você, Ele morreu por você, Ele exaltou você e Ele voltará para você. Bom, agora vamos ao terceiro e último ponto da mensagem. Quais são as implicações dessas duas verdades aqui enfatizadas? Primeira implicação: em virtude disso você não precisa ter medo da vida. Tem muita gente com medo da vida, tem muita gente flertando com a morte, tem muita gente pensando em suicídio, tem muita gente saltando nos braços da morte, tem muita gente com medo de enfrentar a vida, porque a providência é carrancuda, porque a circunstância é difícil. Eu fico imaginando o cenário de João. Os seus irmãos estão sendo crucificados, os seus irmãos estão sendo queimados vivos,
Os seus irmãos estão sendo jogados às feras. Os crentes estão sendo perseguidos por todo lado. O próprio João, na velhice, é banido para uma colônia penal. O cenário é cinzento, a circunstância é medonha. Talvez você olhe para o Brasil e você não vê saída, e você não vê perspectiva, e você não tem esperança de mudança. O mecanismo é pesado, o esquema é doloroso, o futuro parece sombrio. Mas quando João olha para essa cena, foi Domiciano quem o mandou para aquela colônia penal. Mas quando ele olha com os olhos da fé, ele faz uma outra declaração, no capítulo 1, versículo 9, ele está nessa ilha por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus. Aquilo que os homens planejaram ser o seu fim, foi o começo da esperança para a igreja de Deus. Quando as portas se fecharam para ele na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu. Eu quero dizer para você que não importa o que virá amanhã, não importa que partido político vai governar, não importa quem vai estar no controle das rédeas políticas da nação, ou do poder judiciário, ou do poder legislativo, ou das conjunturas econômicas dessa nação, o nosso Deus continua no trono, e Ele quem vai governar a sua vida. Segundo lugar, segunda implicação, você não precisa ter medo da morte. Jesus disse para João na ilha de Patmos: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eis que eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu quero dizer para você que a morte agora não é mais aquele rei dos terrores, porque Jesus arrancou o aguilhão da morte. Se a morte até então era o rei dos terrores, Jesus é o rei dos reis. E Ele entrou nas entranhas da morte, Ele arrancou o aguilhão da morte, Ele matou a morte, e Ele ressuscitou, inaugurando a imortalidade, e Ele é a ressurreição e a vida. E se você nele crê, você nunca morrerá eternamente. Você já passou da morte para a vida. A morte não tem a última palavra. O túmulo não é o nosso último endereço. Para nós agora, viver é Cristo e morrer é lucro, porque é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Terceiro, você então não precisa ter medo do futuro desconhecido. Eu explico isso aqui melhor. Todos nós crentes no Senhor Jesus Cristo temos garantido o nosso futuro final. Sabemos que Jesus voltará, que os mortos vão ressuscitar, que vamos ter um corpo imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Sabemos que vamos desfrutar da bem-aventurança eterna, isso está garantido, está seguro. Mas nem eu nem você sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Nós não enxergamos no escuro, nós não enxergamos na curva. Nós não podemos garantir se no próximo culto que esta igreja vai celebrar, se todas as pessoas que estão neste auditório vão estar vivas. Eu não sei se estarei vivo amanhã, nem você também. Mas você não precisa ter medo desse amanhã, desse futuro que você não conhece, porque quando João é convidado a subir, a palavra foi essa: eu te mostrarei as coisas que devem acontecer, não que talvez aconteçam. Seu futuro está nas mãos de Deus. Não importa o que venha, seu futuro está nas mãos de Deus. Os apóstolos entenderam isso ao dizer: se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Nem a morte, nem a vida pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então você tem garantia, você tem segurança. Ninguém vai arrancar você dos braços de Jesus, nada vai separar você do amor de Deus.
A sua vida não está ao léu, jogada como uma lasca de lenha, jogada de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. A sua vida está segura nas mãos daquele que é o Todo-Poderoso Deus. Enquanto você caminha, você tem dois guarda-costas que nunca largam você, da hora que você acorda, a hora que você vai deitar. É a bondade e a misericórdia de Deus que vão seguir você todos os dias da sua vida, e quando a jornada terminar, você vai habitar com o Senhor para todo sempre. Mas finalmente, em quarto e último lugar, você não precisa ter medo da eternidade. Jesus disse para João: eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Quando se passar 1000 anos, quando se passar 1 milhão de anos, quando se passar 1 bilhão de anos, quando os milênios rolarem na eternidade insondável, Ele estará lá com você. E Ele será o seu prazer, a sua alegria, a sua herança. Você vai vê-lo face a face, você vai servi-lo, você vai reinar com Ele, você vai se deleitar nele. E não há outro em quem você tenha na terra, não há outro em que você tenha no céu. Ele é tudo em todos. Você não precisa ter medo, porque lá na eternidade insondável, Ele estará lá com você, e você habitará com Ele, reinará com Ele. Diz o texto, que quando João vê Jesus, nesta glória, ele cai como morto aos seus pés. Sempre que alguém viu a glória manifesta de Deus, ficou profundamente tocado, quebrantado. Este Jesus está aqui hoje. Qual vai ser a sua atitude em relação a Ele? Curvar-se, render-se, prostrar-se, é reconhecer que Ele é tudo na sua vida? Feche os seus olhos por um momento. Assim como Jesus estava andando no meio das 7 igrejas, sondando as igrejas, exortando as igrejas, consolando as igrejas, restaurando as igrejas, fazendo promessas às igrejas, Ele está andando aqui nesta igreja, nesta noite. Ele ama você. Ele morreu por você. Ele colocou você numa posição de destaque. Você é rei, você é sacerdote. Breve, muito breve, Ele voltará para você. A partir de agora você não precisa ter medo da vida, nem da morte, nem do desconhecido, nem da eternidade. Ele está aqui, poderoso para salvar, poderoso para libertar, poderoso para perdoar, poderoso para restaurar, poderoso para fazer tudo novo na sua história. Senhor Deus, eu te peço que Tu apliques esta palavra ao coração de todas as pessoas que entraram nesta casa, e de todas aquelas que estão acompanhando virtualmente este culto. Temos plena consciência de que só podemos falar aos ouvidos. Só o Teu Espírito pode falar aos corações. Senhor, que o Teu Espírito agora tire o tampão dos ouvidos, que o Teu Espírito tire agora a venda dos olhos, que o Teu Espírito tire agora o coração de pedra e dê um coração de carne.
que o teu Espírito aplique esta palavra a todos nós, para que os nossos olhos vejam a grandeza incomparável de Jesus, a riqueza insondável da sua obra por nós, e que implicações tem isso agora para a nossa vida. Glorifica o teu próprio nome nesta noite, exalta entre nós o teu santo servo Jesus, traz glória ao teu nome, salvação na terra e edificação para a tua igreja, em nome de Jesus, amém.